Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao nosso projeto 10 dias, 7 questões para a OAB Exame 35, Café Constitucional. No nosso segundo dia, nós iremos ver o tema Direitos Políticos. Deus não dá a ninguém um fardo qual seus ombros não possam suportar. Sem mais delongas, iniciamos falando de direitos políticos positivos. Os direitos políticos eles podem ser positivos ou negativos. Os positivos, eles poderão ser ativo ou passivo, o que a gente comumente chama de capacidade eleitoral ativa e capacidade eleitoral passiva. Antes de adentrarmos aqui, uma ressalva, pessoal. Direitos políticos nunca, jamais, nunca serão cassados. O que pode acontecer é a perda ou suspensão desses direitos. Suspensão desse direito político, ok? Essa capacidade eleitoral ativa a gente pode resumir como a possibilidade, a capacidade de exercer o direito de voto. Esse que, por sua vez, está lá no artigo 60, parágrafo 4º, como cláusula pétrea. Então, nós temos a cláusula pétrea, o voto direto, secreto, universal e periódico. Pessoal, vejam que aqui ele não fala obrigatório. Se ele não fala obrigatório, eu pergunto a vocês, uma emenda constitucional que busque tornar o voto facultativo, ela é inconstitucional, pessoal? Claro que não. Ela não será inconstitucional. Por quê? Porque a obrigatoriedade ela não está inserida na qualidade do voto como cláusula pétrea, ok? Então, a capacidade eleitoral ativa, nós temos a regra na Constituição que os maiores de 18 anos, a estes, eles são obrigados a votar. Para eles é obrigatório. Mas nós temos 3 exceções. Quais são? A faculdade de exercer o direito de voto, ela é conferida primeiramente aos maiores de 70 anos, aos maiores de 16 e menores de 18 e aos analfabetos. A esses 3, o voto ele é facultativo. Beleza? Continuando em direitos políticos positivos, agora falando da capacidade eleitoral passiva. Aqui, basicamente, pessoal, a possibilidade de ser votado. Se na capacidade eleitoral ativa era a minha capacidade para votar, aqui é de ser votado. Condições de elegibilidade. Nacionalidade brasileira. Veja, nato e naturalizado. Não foi feita a esses naturalizados. Não foi feita distinção. Não foi feita distinção se nato ou naturalizado, salvo aquelas exceções vistas no vídeo anterior, onde nós temos cargos privativos de brasileiros natos. Mas fora isso, o naturalizado pode ser senador? Pode, ele só não pode ser presidente. Ele pode ser deputado federal? Pode, ele só não pode ser presidente da Câmara, porque está dentro da ordem sucessória. Beleza? O pleno exercício dos direitos políticos, aqui a capacidade eleitoral, ativa e passiva juntas, aqui eu tenho o pleno exercício. Alistamento eleitoral, que é a capacidade ativa, domicílio eleitoral na circunscrição, aqui eu chamo a atenção para essa condição de elegibilidade, por conta da negativa da inscrição lá em São Paulo do ministro Sérgio Moro, então é atual, pode ser que eles cobrem, ok? A filiação partidária, aqui precisa necessariamente estar filiado a um partido, e as idades mínimas. Aqui nas idades mínimas eu coloco para vocês 35, 30, 21 e 18. 35 anos, pessoal, presidente da República e vice, ok? E os nossos senadores. É por isso que lá o Senado é chamado de Casa dos Anciãos. Beleza? 30 anos. Quem que precisa ter 30 anos?
os governadores, vice dos estados e do Distrito Federal. 21 anos, os deputados, o prefeito e o juiz de paz. E para ser vereador, basta você ter 18 anos. Vereador, 18 anos. Ok? Qual a ressalva que eu faço aqui, pessoal? 35, 30, 21. Essas três idades, elas precisam ser comprovadas na posse. Essas três idades, elas precisam ser comprovadas na posse. Enquanto a de 18 anos, ela precisa ser comprovada no registro da candidatura. Ok? Essa é a única diferente. Não basta ter 18 anos na posse, mas sim no registro da candidatura. Beleza? Avançando. Falando agora de direitos políticos negativos, pessoal, aqui eu não posso ter a qualidade, porque senão gera a inelegibilidade, que pode ser absoluta ou relativa. Absoluta para os analfabetos e inalistáveis, que são os conscritos e os estrangeiros. A relativa, por sua vez, ela é circunstancial, momentânea, reeleição. Aqui, o político ele teve o primeiro mandato, mas o segundo mandato, ele não vai poder o terceiro mandato. Ok? Ele fica impedido disso. Então, em razão do parentesco, também eu posso ter inelegibilidade. Aqui eu faço dois destaques. Um, que ele fala que são inelegíveis no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes até segundo grau. Pessoal, geralmente essa restrição é até o terceiro grau. Aqui eu tenho uma restrição até o segundo grau apenas, beleza? E a súmula vinculante número 18 fala que o divórcio não afastará a inelegibilidade. O divórcio não afastará a inelegibilidade. A lei da ficha limpa, ela prevê 8 anos de inelegibilidade para quem tiver cassado. Igor, você falou que cassado não pode o direito político, mas aqui o cassado foi o mandato. Certo? Cassado o mandato, 8 anos de inelegibilidade pela lei da ficha limpa ou condenação em segunda instância colegiada. Aí você tem a aplicação da lei da ficha limpa. Beleza? Interessante a gente falar aqui da reeleição, porque a gente está em ano eleitoral e nós temos a regra dos 6 meses. Para que prefeitos, governadores e o presidente da República, eles tentem um pleito, ou qualquer outro candidato tentem o pleito para esses cargos, eles precisam se descompatibilizar 6 meses antes. É por isso que toda vez que o presidente vai viajar, o vice-presidente viaja também, o presidente da Câmara também e o presidente do Senado também. Porque se eles assumirem, sentarem naquela cadeira de presidente, eles ficam incompatíveis para tentar outro cargo, diferente daqueles que eles já possuem e vão tentar a reeleição. A anterioridade eleitoral, ela fala da lei, que a lei que modifique o pleito eleitoral, ela entrará em vigor na data de sua publicação, no entanto, ela só será aplicada às eleições com mais de 1 ano de sua publicação. Ok? Só lembrando que é cláusula pétrea também, pessoal. Livre criação, partido político, pessoal, rapidão. Livre criação, fusão, incorporação e extinção. A natureza, eu tenho uma pessoa jurídica de direito privado. Muita atenção nisso. Por quê? Porque o seu registro é junto ao cartório de pessoa jurídica, não é no TSE. O TSE é somente uma obrigatoriedade administrativa de caráter declaratório. Ok? Apenas administrativo de caráter obrigatório. Com isso finalizamos. Eu agradeço vocês por estarem aqui nessa lida com a gente. Estamos juntos, pessoal. Vamos rumo à aprovação. Café Constitucional.
Obrigado por tudo, fiquem com Deus.